para a noite de hoje. Que maravilha, as carinhas todas conhecidas, né? Da família Sebem, um casal que também sempre está presente. Por favor, se puder ficar em pé um pouquinho, só para, né? Sempre é bom ser visto, né? Sempre é bom. Tá? Obrigado, né? Deixa eu ver aqui. Vi uma criancinha também, tem mais uma criancinha lá no finalzinho, né? Um rosto preto, pelo menos para mim, é um rostinho novo. Isso, que maravilha. Também trouxe os meus filhos, né? É uma palestra, um seminário maravilhoso que teremos daqui a alguns segundos, né? Daqui a alguns minutos. Temos essa certeza, né? Peço desculpa por tirar a máscara, porque fica mais fácil, né? Nós temos essa sensação que você está falando, mas a pessoa não está te ouvindo. Então, por isso que, me afastei um pouquinho, né? Trouxe os meus filhos. Pai, mas é difícil entender? Com certeza, mas falar sobre Jesus é uma maravilha, só é uma maravilha, né? Dependendo, crianças, está um pouquinho mais difícil, né, para acompanhar tudo que vai ser falado, né, nessa noite, mas se os meus filhos, né, se as crianças, né, gravarem o nome Jesus e sair daqui dessa casa com o nome Jesus em seus corações, em suas mentes, cumprimos a nossa missão. Então isso aí é uma bênção, né? Eu fico muito, muito honrado, muito feliz. Conforme eu tinha dito antes, né, agradecemos aí essa oportunidade que o nosso irmão Mário nos oferece, né? Poxa, humildemente pedindo para a diretoria se seria possível a realização do seminário. Poxa, alegria muito grande para a nossa casa, para a nossa diretoria e para os nossos trabalhadores. Mário, muito obrigado. Em nome da diretoria e em nome de todos os participantes, todos os membros, tá? Nós que agradecemos. Tá, ok. Vamos manter aquela programação, né, dos seminários, iniciando às 19h30, indo até às 20h45 e 15 minutinhos, tá? Alguma perguntinha, né? Alguém quiser participar, complementar do seminário desta noite, tá bom? Então, agradecemos de coração a presença de todos vocês. Como é bom, né? Depois desse período que ficamos afastados, claro, o serviço não parou, nós achávamos, né, que não teríamos palestras, reuniões, pelo contrário, né? Realizamos muitos e muitos trabalhos, mas não é a mesma coisa de estarmos bem próximos, né? Bem próximos. E a casa, ela se preparou, né? Cada trabalhador se dedicou ao máximo para que as atividades fossem realizadas. E para 2022 esperamos que dedicação total dos trabalhadores, né, orando bastante para que tudo dê certo, né, e que as atividades retornem, tá bom? A gente tem vontade de falar mais um pouquinho, mas existe uma programação que nós temos que seguir, tá bom? Vamos convidar o nosso irmão Iravenir para fazer a prece inicial, tá? Boa noite a todos e a todas. Então, nesse momento, nossos corações cheios de alegria e satisfação por estarmos aqui nesse templo espírita, só podemos agradecer. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pela sua presença constante em nossas vidas. Agradecer a espiritualidade amiga, benfeitora, que nos acompanham, que nos inspiram sempre no caminho do bem, no trabalho do bem. Senhor Jesus, vós rogaste ao Pai e nos enviaste esse Consolador prometido, que é a nossa doutrina bendita, que muito nos auxilia nesta almagem terrena, que possamos, Senhor, a cada dia, tendo
teus ensinamentos, os teus evangelhos, como um roteiro a ser seguido, e assim possamos a cada dia, todos nós, como trabalhadores desta casa, nos tornarmos bons instrumentos para que essa doutrina possa cada vez mais agigantar, cada vez mais ela possa albergar tantos corações sofridos, que essa casa, que essa sociedade espírita Bezerra de Menezes abraça a todos com muito amor e com muito carinho. Fica conosco, meus queridos, e que a espiritualidade amiga, como sempre, inspire o nosso palestrante, trazendo aí todos os seus estudos, todo o seu conhecimento em prol da divulgação dessa nossa doutrina de luz. Que assim seja, graças a Deus. Antes de convidarmos o nosso irmão Mário a respeito do seminário, o seminário é especial porque sempre esperamos, né, a realização desse seminário, porque temos a certeza, a casa está cheia, mas também sabemos da presença dos nossos irmãos que estão trabalhando no plano espiritual e que nesse exato momento se faz presente aqui. Todos nós sabemos de quem nós estamos falando, né? Dos trabalhadores. Então, hoje é um dia que os nossos corações estão em clima de festa. Tá bom? Mário, meu irmão, que Deus te ampare, que os bons espíritos se façam presentes nesse momento. Passa a palavra para você. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor. O sal na terra. A paz na terra, amor. O sal da terra. És o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro. Tu, que és a nave, nossa irmã. Deixa fluir o amor. Deixa crescer o amor. Deixa fluir o amor. O sal da terra. Beto Guedes, o autor da letra desta canção intitulada O Sal da Terra, com certeza em momentos de profunda beleza e de imensa inspiração, trouxe essa letra para a humanidade. Não obstante, há mais de 20 séculos, um ser angélico de elevada hierarquia espiritual, moral e intelectual esteve aqui entre nós, como Filho do Homem. Seus ensinamentos são palavras de vida eterna. Como divino cantor e compositor, apresentou as mais belas poesias e versos de profunda beleza moral. Diante daquelas criaturas sofridas e sobrecarregadas, sentia compaixão, porque tinha perfeita compreensão daquelas dores e sofrimentos. E nos seus sermões também trouxe verdades morais. Como podemos ver no Sermão do Monte, quando disse para toda a humanidade terrena: vós sois o sal da terra. E se o sal se torna insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Jesus, esse espírito missionário, esse Messias, ao dizer para nós que nós somos o sal da terra, o que ele quis nos ensinar? Para que serve o sal? Para dar sabor, para dar gosto.
Quem é este sal da terra? Beto Guedes compreendeu quando disse para nós: deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa fluir o amor, o sal da terra. O amor é que vai dar sabor às nossas vidas, para que possamos dar sabor e gosto à vida do nosso próximo, à vida dos nossos semelhantes. Pensemos nisso, reflitamos nisso. Antes de adentrarmos em nossas reflexões, na nossa apresentação do seminário, cujo tema é a religião cósmica do amor, nós vamos tecer alguns comentários, fazer uma contextualização sobre a palavra religião. Vamos buscar contextualizar, mas não pura e simplesmente em seu sentido etimológico, que vem do latim religare, que quer dizer religar, mas fazer uma análise mais profunda sobre a ótica espírita. Porque precisamos compreender a magnitude, a beleza cósmica, a força da palavra religião em seu sentido divino. Eu começo a minha fala, meus irmãos, com essa pergunta: o Espiritismo é religião? Essa pergunta, desde os tempos de Kardec, tem provocado profundas discussões e debates acalorados se o Espiritismo é ou não religião. Esses debates surgiram quando Kardec apresentou um conceito em um dos seus discursos memoráveis e que está retratado na Revista Espírita de dezembro de 1868, quando ele disse: o Espiritismo é, no sentido filosófico, uma religião. Mas não a religião comum que nós conhecemos, constituída de templos, de uma hierarquia sacerdotal, dos seus cultos exteriores, dos seus dogmas, dos seus mitos. Mas o Espiritismo é, no sentido filosófico, uma religião quando estabelece um laço moral entre os homens, conduzindo para Deus, conduzindo em direção ao Criador, mediante a prática, a vivência dos ensinamentos morais do Cristo. Em síntese, Kardec disse que o Espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais ou religiosas. Esse debate acalorado permanece até os dias atuais no movimento espírita. O Espiritismo é religião? No contexto atual, no dia de hoje, agora, nesse exato momento, se nós pronunciássemos a palavra religião, o que viria na nossa mente de imediato? Aposto, correria o risco de apostar, que nós lembraríamos das igrejas, dos templos religiosos, dos seus rituais, dos seus cultos exteriores, dos seus dogmas. De uma maneira geral, quando expressamos hoje a palavra religião, é o que vem à nossa mente de uma maneira geral. O mesmo acontece com a ciência. Quando nós expressamos a palavra ciência, o que nós lembramos? Normalmente, dos cientistas, dos pesquisadores, das academias, dos laboratórios. E se estabeleceu uma relação muito forte entre ciência e religião. Por quê? O que acontece hoje entre a ciência e a religião? Exatamente isso. Um debate sistemático entre uma ciência materialista e uma religião instituída. É interessante que essa religião, formada por essa hierarquia sacerdotal,
com seus cultos, com seus dogmas, tomaram para si a verdade da existência de Deus e da existência da alma. E a ciência materialista, a ciência da observação, as ciências positivas, buscam pesquisar, observar, experimentar os fatos e os fenômenos que regem o princípio material, para daí, dessas análises, dessa observação e dessa experimentação, extrair as suas leis, os seus modelos matemáticos, físicos, químicos, os seus axiomas. E no momento que a Igreja, transcendendo a matéria, diz que ela tem o poder de explicar a existência de Deus e a existência da alma, essa ciência materialista, que estuda os fenômenos da matéria, afastou-se dessa visão filosófica, tornando-se religiosos, não pertencentes a nenhuma religião, ateístas e materialistas. A ciência seguiu o seu campo de estudo e de apreciação, e a religião, assim entendida como nos dias de hoje, ficou com essa posição filosófica de que Deus existe e a alma existe. E a posição filosófica da ciência, que Deus não existe e a alma não existe. E aí nós perguntamos, quem está com a verdade? Acredito eu que nenhum dos dois estão com a verdade. Por quê? Porque a única forma de nós interpretarmos e compreendermos a fala de Kardec, quando disse que a religião é, no seu sentido filosófico, uma religião, Kardec viveu no século XIX, no berço da cultura ocidental, no século da razão, naquela França. E qual era o cenário cultural na França, naquela época, quando Kardec afirmou que a religião, que o espiritismo era no sentido filosófico uma religião? No século anterior, no século XVIII, espíritos reformadores trouxeram ideias renovadoras, não apenas na filosofia e na ciência, mas também na religião. Trouxeram ideias libertárias, ideias de liberdade, fraternidade e igualdade. Essas ideias desses espíritos reformadores, chamados de iluministas e enciclopedistas, deixaram essa herança para livres pensadores, filósofos, políticos, escritores, médicos. E essa herança recebida, esses pensadores livres travaram verdadeiras batalhas buscando uma liberdade civil, uma liberdade religiosa, lutaram por uma reforma social e econômica, eram críticos severos da monarquia absolutista e do clero católico. Face a essas discussões e esses debates desses livres pensadores, na época de Kardec, no cenário cultural em que ele vivia, surgiu o seguinte debate: existem dois tipos de religião. Era o que acontecia à época de Kardec. Que dois tipos de religião essas? Uma religião instituída, que eu chamo de hoje porque nos dias atuais a religião instituída é aquela que nós comentamos, com seus templos, com sua estrutura sacerdotal, com seus dogmas, com seus cultos e rituais exteriores. E essa religião instituída, também chamada de religião revelada, à época de Kardec, face ser extremamente dogmática, os seus profitentes, os seus seguidores, ouviam a revelação daquela estrutura sacerdotal, daqueles religiosos, e tinham que acreditar no seu posicionamento dogmático. Não tinha nem o direito de pensar, apenas de aceitar. Esse tipo de religião, chamada de religião revelada, conduziu as criaturas que seguiam essas religiões a uma fé cega. Entretanto, havia um outro tipo de religião à época de Kardec, chamada de religião natural. A criatura humana observava os fatos e os fenômenos
que ocorriam em torno de si, e sob um ponto de vista, sob uma ótica espiritualista, eles olhavam para si mesmos e consideravam algumas faculdades e atributos que são inerentes à criatura humana. Observava suas emoções, seus sentimentos, que era dotado de uma razão, que é a capacidade humana de tomar as decisões acertadas. Tinha consciência e entendia que essas características não pertenciam ao seu corpo físico, mas à sua própria alma, porque era a visão espiritualista deles. Mais ainda, eles olhavam para o universo, para toda essa obra da criação, olhavam para a natureza, para a beleza da natureza, e diziam de si para si próprios: isso tem uma finalidade, e que alguém criou e estabeleceu leis universais e harmônicas, considerando a existência de Deus. Essa religião natural, seus seguidores olhavam, tentavam olhar para Deus e estabelecer uma conexão, uma intimidade com esse Criador de todo esse universo e dessas leis existentes, universais e harmônicas. Diante do que está dito aqui, meus irmãos, o Espiritismo é religião. Quando Kardec afirmou o Espiritismo é, no sentido filosófico, uma religião, a que religião Kardec se referia? A dogmática que levava a uma fé cega ou aquela religião que permitia o raciocínio, que conduzia a uma fé raciocinada, em que o ser saía da sua pura materialidade e no campo da espiritualidade se via como uma alma, como um ser espiritual, e que existe uma força criadora a comandar toda essa obra da criação. É a essa religião que Kardec se referia. O Espiritismo é religião natural, não essa religião instituída. Porque o Consolador prometido por Jesus, a doutrina dos espíritos superiores, nos conduzem a uma fé raciocinada. Não basta apenas admitir, é preciso explicar o porquê desses fatos e esses fenômenos que transcendem a matéria. Feita essa pequena e singela contextualização, mostrando ou buscando mostrar que quando Kardec afirmou que o Espiritismo é religião, ele estava se referindo a essa religião natural. E pasmem, meus irmãos, a época de Kardec, estudava-se as ciências filosóficas nas universidades, nos grupos escolares, discutiam o que era justiça e o que era caridade. Passados os séculos, por incrível que pareça, e nos dias atuais, esqueceu-se esse conceito de religião natural. Não se fala em religião natural nos dias de hoje. Por isso eu apresentei aquela pergunta. Quando fala religião, o que nós lembramos? Lembramos dessa religião natural ou a religião instituída? Isso se perdeu de alguma forma e nós espíritas temos o dever de resgatar esse conceito e esse sentido filosófico da palavra religião. O Espiritismo é religião natural. Muito bem. A religião natural é universal? Olha a profundidade e a beleza dessa pergunta. O que está sendo perguntado é se nós temos conhecimento desse universo. Como espíritas, sabemos que esse universo é a obra da criação. Deus é o Criador incriado que cria de todo o sempre, porque Ele é eterno, infinito, em toda a sua obra. Então nós estamos perguntando aqui, essa religião natural que o Espiritismo estabelece, ela está em todo o universo? Essa é a pergunta. Para nós respondermos, nós vamos aqui convidá-los a fazer uma viagem.
Vamos sair da contextualização puramente humana e material do século XIX que acabamos de fazer. Vamos abrir os nossos olhos da alma. Espíritos imortais que somos, vamos enxergar sob a ótica da espiritualidade. Vamos viajar para a nossa galáxia. Lá está o nosso planeta Terra. Vamos olhar o sistema solar, onde há sempre dinâmica e movimento, num sincronismo e numa unidade, numa harmonia de leis e forças que conhecemos e que desconhecemos. Vamos olhar a casa do Pai. Essa infinidade de mundos, de sistemas solares, de galáxias, de nebulosas, de conjunto de nebulosas. Vamos lembrarmos que somos seres espirituais, que a nossa essência é divina e que a nossa natureza é espiritual. E vamos buscar e recorrer aos ensinos evangélicos doutrinários. Evangélicos são os ensinos do Cristo, desse modelo e guia. E doutrinários, os ensinos trazidos pelos espíritos superiores da codificação. Feita essa viagem, eu lanço mais algumas perguntas. Para nós espíritas, quem é Jesus? Quem é Jesus? Não precisa responder. Apenas reflitam. Quem é Jesus? Jesus tem religião? Se tem religião, qual a religião que ele ensinou à humanidade terrena? Essas perguntas são basilares para, ao final da nossa contextualização, respondermos se a religião natural é universal. Vamos recorrer, então, aos textos evangélicos, aos textos doutrinários? Vamos. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 26. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Então Jesus, nessa região, com alguns discípulos, e com certeza os seus apóstolos deveriam estar presentes, perguntou a eles, essas pessoas, o vulgo, o povo, de uma maneira geral, quem eles dizem que eu, Jesus, sou? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Ora, João Batista era primo de Jesus, nasceu 6 meses antes dele. Jesus conviveu com seu primo João Batista, e que posteriormente nós sabemos que foi decapitado pelo rei Herodes, pela ordem do rei Herodes. Então Jesus não poderia ser João Batista. Mas dentro da cultura judaica, sob a ótica da ressurreição e não da reencarnação, era da cultura judaica que eles acreditavam que determinados profetas, e nem todos, mas alguns profetas, poderiam retornar à vida depois de mortos. Por isso eles disseram, uns dizem que o Senhor é o profeta Elias, ou o profeta Jeremias, ou um dos profetas. Então a resposta está perfeitamente coerente com o entendimento e a cultura do povo judeu. E agora ele faz essa pergunta, mas agora direcionada a um público específico. E vocês? E vocês, colégio apostólico? E vocês, meus seguidores, que caminham comigo diuturnamente em minhas peregrinações? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A pergunta é direta, é pragmática. Para vocês que me seguem, que me acompanham, que ouvem as minhas prédicas, as minhas pregações, os meus sermões, observaram as minhas curas, as minhas pregações nas sinagogas, visitando o templo. Quem vocês dizem que eu sou? Só um respondeu: Simão Pedro.
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Eles não responderam, tu és Jesus, porque Jesus é o nome de batismo dado por sua mãe Maria. Muito menos disse, tu és Jesus Cristo. Disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha o que Jesus disse. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, olha a beleza dessa resposta. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, a sua boca, o seu corpo físico, não respondeu. Foi sua alma, seu espírito, que sob inspiração divina trouxe uma revelação. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Kardec perguntou em O Livro dos Espíritos. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus, tem por missão instruir os homens, educar os homens e de lhes revelar as coisas ocultas do mundo espiritual. Então aqui nós temos uma revelação. E Pedro respondeu na condição de profeta. Quem é Jesus? É a nossa pergunta, né? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta já nos permite responder se a religião natural é universal, porque fizemos outras perguntas. Jesus tem religião? Esse Cristo tem religião? E se tem, qual religião que ele ensinou? E ao ver essa resposta, não satisfeito, eu pensei de mim para comigo mesmo. Quem é esse Cristo? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quem é esse Cristo? As páginas doutrinárias vão nos esclarecer. Revista Espírita, de fevereiro de 1868, com o título de Messias do Espiritismo, Espíritos Superiores da Codificação, nos trouxeram algumas informações. Dentre elas esta: eis uma pergunta que se repete por toda parte. O Messias anunciado é a mesma pessoa do Cristo? Quem é o Cristo? É isso que está sendo perguntado aqui. Quem é esse Cristo? Olha o que eles responderam. Junto de Deus estão os espíritos numerosos, chegados ao cume, ao topo da escala dos espíritos puros. Então, na classificação espírita, se existe uma comunidade de espíritos puros, dentro dessa escala existem espíritos que chegaram ao topo dessa escala. E esses espíritos que chegaram ao topo dessa escala, eles estão junto de Deus. Eles estão ao lado de Deus e são numerosos. Mais ainda, Deus escolhe entre eles, ou seja, entre esses espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros, que são numerosos, Deus escolhe entre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos, é a mesma escola. São as mesmas ideias, modificadas segundo os tempos. Isso aqui é revelação. Nós não vamos encontrar em literatura nenhuma essa revelação. Somente na doutrina espírita. Porque aqui está sendo anunciado que não existe um Cristo. Está anunciado que existem Cristos que foram escolhidos dessa escala que chegou ao topo da escala dos espíritos puros. Deus escolheu, pensou, pegou alguns desses espíritos. Entretanto, qual é o grau de conhecimento desses Cristos? É o mesmo conhecimento, porque aprenderam na mesma escola. Isso quer dizer que na condição de mestres divinos, eles ensinam da mesma forma, é a mesma pedagogia. Mas, entretanto, as ideias que são transmitidas
modificam-se segundo os tempos por causa de quê? Por causa da lei do progresso. Ora, se há muitas moradas na casa de meu pai, há mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos regeneradores, mundos ditosos, mundos celestiais. Então, os cristos, ao ensinarem e apresentarem seus ensinamentos e os seus conhecimentos, ensinam da mesma forma, sim, mas o grau de percepção e de entendimento desses conhecimentos será proporcional à humanidade a que o Cristo está se referindo. Então, o entendimento dos ensinamentos de um Cristo no mundo de expiações e provas é totalmente diferente de espíritos que já chegaram aos mundos celestiais, aos mundos ditosos. Mais ainda, quem disse isso foi Lacordaire. Os Messias, né, os Cristos, são infalíveis e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Então, os Cristos encarnam, não reencarnam. Somente espíritos imperfeitos é que reencarnam. Os Cristos encarnam com missões especiais. E para cumprir essas missões, eles correm algum tipo de perigo de falir? Não. Os Cristos são infalíveis porque estão acima das fraquezas humanas. Mais ainda, do mais alto recebem diretamente sua palavra, que estão encarregados de transmitir e de fazer cumprir. Por estarem ao lado de Deus, por estarem junto de Deus, recebem as determinações do Criador de forma direta, para transmitir esses conhecimentos, e fazer cumprir a missão especial que ele veio a um determinado planeta cumprir e realizar. Verdadeiros representantes da divindade têm o pensamento divino. O pensamento de um Cristo está ligado diretamente, né, na internet divina com Deus. O pensamento de um Cristo está ligado diretamente ao pensamento de Deus. E é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais ou seus messias para as grandes missões gerais. Quem é Jesus? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual a sua missão? Missões especiais, escolhidos diretamente por Deus. Portanto, meus irmãos, existem os Cristos planetários, os Cristos que governam humanidades, mas tem os Cristos que governam sóis. Existem Cristos que governam sistemas solares, tem Cristos que governam galáxias, tem Cristos que são governadores espirituais de nebulosas e conjunto de nebulosas. E esses Cristos, por pertencerem à mesma escola, têm a mesma pedagogia e a mesma forma de falar. Ensinam o mesmo conhecimento, guardada a evolução daquelas humanidades a qual esse Cristo estará governando. Muito bem, meus irmãos. Quem é o Cristo? A sua missão? Mas ainda faltam algumas respostas, né? Esses Cristos têm religião? E qual religião eles ensinam? Mais uma vez vamos recorrer aos textos evangélicos. Capítulo 7 de João, versículos 14 a 17. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Os Cristos são mestres, ensinam a mesma escola, o mesmo conhecimento. E os judeus maravilhavam-se dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Para nós espíritas, compreendemos de onde tirou esse conhecimento. Acabamos de ver quem é o Cristo.
Quais as suas missões? Para os judeus naquela época, lógico que eles não sabiam. Então eles faziam a pergunta, de onde ele tirou esse conhecimento? Você era filho de um artesão e de um carpinteiro. É verdade que ele passou um período pelo templo, né? As páginas doutrinárias aí relatam que ele teve pelo templo. Mas mesmo assim, de onde veio esse conhecimento? O conhecimento vem porque ele é um Cristo. Jesus, sabendo daquela ignorância momentânea daqueles espíritos, respondeu: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. A doutrina que esse Cristo, que nós conhecemos com o nome de Jesus, não pertence a ele, mas daquele que o enviou. Quem enviou o Cristo? Deus. Então a doutrina é de Deus. E os Cristos cumprem as suas missões gerais, ensinando e fazendo cumprir as ordens que procedem do Criador. Jesus deixou algo escrito, mas tempos depois, alguns irmãos que o conheceram, conviveram com ele, e mesmo até alguns não conheceram, Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os evangelhos, ou o evangelho, ou a boa nova. E o que contém esses evangelhos? A doutrina que ele ensinou. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, no item 8, Kardec diz assim: o amor é a doutrina toda inteira de Jesus, porque este é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. O Evangelho está recheado de ensinamentos, expressando o amor. Jesus, esse Cristo, esteve entre nós e ensinava, vivenciando e exemplificando tudo aquilo que ele falava em nome do amor. Porque Deus é amor. Deus está em toda parte. Deus não está no amor. O amor está em Deus. Porque o Deus é de toda a eternidade. E este amor, essa força cósmica, esse sentimento divino está em toda a obra da criação, do macrocosmos ao microcosmos. E se a doutrina toda inteira de Jesus é esse amor, e que Jesus ensinou, qual a religião de Jesus? Qual a religião desse Cristo? O amor. Essa religião universal do amor que os Cristos ensinam em todo o universo. Mas a pergunta que nós fazemos é: a religião natural é universal? Com essas considerações que nós fizemos até agora, já é possível nós respondermos se essa religião natural é universal? Vejamos agora. Olha essa pergunta que foi feita ao Espírito Emmanuel, que é espírito da codificação, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o egoísmo. Olha a pergunta que foi feita a ele. Em face da ciência e da filosofia, o tríplice aspecto da doutrina espírita é científico, filosófico e religioso ou moral.
Então, se estivesse num triângulo de forças espirituais, na base desse triângulo de forças espirituais, estão essas áreas do saber humano, ciência e filosofia. Então, está sendo perguntado a Emmanuel, não obstante a ciência e a filosofia, como interpretar a religião? Que religião? A que conduz à fé cega, a religião instituída ou a religião natural? Está sendo perguntado a Emmanuel como interpretar a religião natural nas atividades da vida. Olha o que Emmanuel responde. Religião natural é o sentimento divino cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. A religião é o sentimento divino, que se expressa, que se configura, que se forma, que se exterioriza sempre no amor. E o amor é a religião universal ensinada pelos Cristos. E a religião natural que nós falamos lá no primeiro slide, sob a ótica espiritualista, a criatura humana olha para quê? Para a natureza. Olha para a obra da criação e ama essa natureza, ama essa obra da criação, porque ama a Deus. A religião natural é universal? Sim. É a religião universal do amor, que é essa religião natural que vige, que reina em todo o universo, em toda a obra da criação. E prossegue Emmanuel dizendo: enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica, constrói e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria. A segunda personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então, quanto ciência e filosofia, que são a área do conhecimento humano, vão sendo adquiridos esses conhecimentos pela criatura humana. E no momento que ela amadurece e utiliza esses conhecimentos filosóficos e científicos através da moral do Cristo, ele alcança essa sabedoria. E através dessa religião universal do amor, formam-se as duas asas para que a criatura gravite, cresça, evolua em direção aos pórticos dessas muitas moradas que nos alcançam. Através dessa religião natural, universal, essa religião cósmica do amor. Vamos recorrer agora a uma passagem muito interessante que foi extraída da obra Os Domínios da Mediunidade, em que o orientador Aulus, conversando com André Luiz e outros espíritos que estavam presentes, Aulus disse para eles o seguinte: aproxima-se o homem terreno da era do espírito. O homem terreno, quem é? Quem é o homem terreno? Somos nós. O homem terreno somos nós, não é isso? Ele está dizendo que nós estamos nos aproximando da era do Espírito. Então nós não estamos ainda na era do Espírito. Nós estamos nos aproximando. Era quer dizer ciclo, tempo, momento, período. E o Espírito imortal, o princípio inteligente, desde que aportou neste planeta Terra como mundo primitivo, aquela época ele só tinha instintos. Lutava para sobreviver. Lutava para se alimentar. E reproduzia para a manutenção da espécie. A vida era toda material, quase que animal, porque vivia só de instintos. Mas, entretanto, mais intelectualizado e, entretanto, não depurado e imperfeito, ele só tem sensações.
quais espíritos estão nessa era, nesse ciclo, ou nesse momento de sensações? Intelectualizado e muito, entretanto ainda imperfeito moralmente. Nós, homens terrenos, estamos ainda no momento das sensações. Mas prossegue Kardec nesse mesmo capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Entretanto, avançado, intelectualizado e moralizado, ele só tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Estamos caminhando para a era do Espírito, mas não alcançamos ainda por quê? Por que ainda não alcançamos essa era dos sentimentos? Porque ainda estamos nas sensações? Prossegue algo. Sob a luz, sob a ação, sob o influxo da religião cósmica do amor e da sabedoria, e de certo, e certamente, o homem terreno precisa de cooperação a fim de que se habilite o entendimento. O que Aldous está dizendo é que nós não despertamos ainda para a compreensão, a prática e a vivência dessa religião cósmica do amor, porque já estamos na era das sensações. Buscamos atender às nossas necessidades na materialidade da vida. Quando eu falo nós, meus irmãos, estou falando da humanidade terrena, obviamente, né? Não estou fechado nesse ciclo aqui. Nós temos aí quase 8 bilhões de espíritos encarnados, reencarnados, e por volta aí de uns 22 milhões desencarnados. Essa é a humanidade terrena. Esses 30 bilhões ainda não despertaram para essa realidade. Por isso ainda está no campo das sensações. Por isso Joana de Ângeles, na sua obra Entrega-te a Deus, no capítulo A Religião Cósmica do Amor, a veneranda Joana de Ângeles é espírito da codificação. Nos fala da paciência em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então ela está atualizada para falar, né? E ela diz: toda crença religiosa que se firma no amor é digna de respeito e carinho. Crença é confiança. É aquela confiança, aquela convicção íntima. No sentido religioso é até fé. Então essa crença religiosa que Joana nos fala é a crença religiosa, a fé nessa religião cósmica do amor, porque essa é a religião universal que procede do Pai, que os Cristos transmitem para que nós despertemos para essas realidades universais. Se assim não for, o que acontece? Olha o que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. De que religião nós estamos falando aqui? Através de Kardec. Da religião natural ou da religião instituída? Dogmas especiais, artigos de fé, cultos exteriores, religião instituída, revelada, dogmática. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Quando a fé é cega, a que religião nós estamos nos referindo? A religião dogmática, desculpa. A religião instituída, que conduzem a essa fé cega. Mas quando a fé é raciocinada, nós estamos falando da religião cósmica do amor e da sabedoria. Por isso que Joana está falando de uma crença, de uma fé entendida como religião cósmica do amor e da sabedoria, conforme o Espírito Alves nos coloca. Diz ela, o objetivo essencial da fé religiosa é dignificar a criatura humana. O objetivo essencial da religião cósmica do amor é dignificar a criatura humana. Dignificar a criatura humana é a religião cósmica do amor cooperar para que a criatura desperte
para os sentimentos nobres, em sintonia com as almas superiores. A religião cósmica do amor pode dignificar a criatura se cooperar para que ela encontre uma conexão permanente com os pensamentos edificantes entre a criatura e os planos superiores da vida. A religião cósmica do amor pode e deve dignificar a criatura humana para cooperar em sua aproximação com Deus. Aproximar-se de Deus é sentir Deus, sentimento. É conversar com Ele. Essa é a síntese da religião natural, que, como nós vimos, é a própria religião cósmica do amor, que não poderia ser diferente. Para quê? Para tornar a criatura melhor moralmente e preparando-a para desenvolver os valores espirituais que lhe dormem no íntimo. Valores espirituais que dormem no íntimo de cada um de nós. Não confundamos valores com atributos. Os atributos são de Deus. Deus é único, é imaterial, é soberanamente justo e bom, onipotente, onipresente. Os valores espirituais que reinam no íntimo de cada um de nós é porque Deus estabeleceu a lei dele em nossa consciência. Esses valores espirituais são todos filhos do amor, porque nós somos filhos do amor. E esse amor está em estado latente dentro de cada um de nós. E na medida que nós despertarmos para a vivência, a prática dessa religião cósmica do amor, nós vamos dar um salto de melhoria moral e vamos praticar esses valores espirituais. Na obra O Consolador foi perguntado a Emmanuel novamente: há alguma diferença entre a crença e a iluminação? São muito poucos os que se iluminam. O que Emmanuel respondeu? Que a maioria crê, mas os que se iluminam são poucos. Aqueles que crê, o que crê apenas admite. Fé cega, dogmática. Mas o que se ilumina, vibra e sente. Toda alma que se ilumina através da religião cósmica do amor, vibra, se conecta com os sentimentos nobres, com os pensamentos edificantes em sintonia com as almas superiores, com os planos superiores da vida, sente Deus e conversa com Ele. O primeiro, o que crê, o que admite, depende dos elementos externos, dos cultos exteriores, nos quais coloca o objeto da sua crença, templo, sacerdote, cultos, dogmas. O segundo, o que se ilumina, vibra e sente, é livre. Não é mais escravo dos bens materiais, das sensações da matéria. É livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo. Assim, meus irmãos, já finalizando a nossa apresentação, a religião cósmica do amor no Espiritismo encontra o solo abençoado e fértil para apresentar-se e enflorescer-se, produzindo os frutos da felicidade que todos aspiram, vivendo a tolerância e a caridade indiscriminada. É no Espiritismo que nós encontramos esse solo fértil para buscar a semeadura em nossos corações dessa força cósmica, desse sentimento divino chamado o amor. E é esse amor libertador e consolador que o Cristo, o Filho do Deus vivo, trouxe para esta humanidade terrena. E me recordo de uma questão em O Livro dos Espíritos, a questão número 10, se eu não me engano,
em que foi perguntado por Kardec se era possível nós compreendermos a natureza íntima de Deus. E eles disseram que não, porque falta-nos um sentido. Esse sentido que nos falta é o sentido que existe nos Cristos, porque eles alcançaram por mérito estar ao lado de Deus. Tem um pensamento ligado a Ele diretamente e recebe as suas ordens para cumprir essas missões especiais. Mas uma boa notícia: um dia seremos Cristos, porque um dia seremos perfeitos. Mas até lá, ainda estamos nessa transição entre a era das sensações para a era do Espírito. E me recordo também de um pequeno trecho da veneranda Joana de Ângeles, quando ela diz: vive-se na terra o momento angustiante da incerteza. O homem contemporâneo, o homem terreno, nós, humanidade terrena, que ainda não compreendemos a necessidade de despertarmos para essa religião cósmica do amor, buscamos na materialidade da vida uma felicidade utópica e temporária. Ora, buscamos o poder, diz a autora espiritual. Poder político, social, religioso. Ora, buscamos o amor nas paixões da matéria, na sexualidade desregrada. Ora, buscamos a felicidade em um corpo escultural, na riqueza. E nessas configurações constantes da mudança insensata das criaturas humanas buscando essa felicidade, diz a autora espiritual que o homem terreno desgasta energias poderosas, emocionais, psíquicas e orgânicas. E essa incerteza é porque ele busca a felicidade em local errado. E assim, desgastado psiquicamente, emocionalmente e organicamente, a ansiedade, que é atributo da alma, patrimônio do espírito imortal, porque a ansiedade é que nos dá vitalidade, a ansiedade nos impulsiona para a vida e é um alerta nos momentos difíceis e de perigo. Mas desgastado emocionalmente, essa criatura humana se desequilibra, se desarmoniza, se desgasta. Suas emoções e seus sentimentos se desequilibram. Essa ansiedade torna-se patológica, gerando insônia, desequilíbrios de toda a ordem. Sentimentos novos surgem. Uma tristeza, uma outra tristeza, caminhando para tristezas profundas, provocando os desvios do comportamento, os transtornos da mente, a depressão graça, as neuroses, esquizofrenias, a ponto de muitos irmãos nossos evadirem-se da terra numa falsa impressão de que tudo acaba pelo suicídio. Porque não compreenderam o grande ensinamento que há mais de 20 séculos vige neste planeta. É Natal, é nascimento. Meus irmãos, um Cristo esteve entre nós encarnado. Esse Espírito superior esteve aqui entre nós e nos ensinou essa religião cósmica do amor. E por não termos ainda este amor vivenciado, compreendido,
e levamos ele ao madeiro infamante. E é por isso e por outras razões que ainda continuamos aflitos e sobrecarregados. E somente o dia que nós, humanidade terrena, despertarmos para esse Cristo, para o amor que Ele tem para conosco, o psiquismo do Cristo está impregnado no orbe terreno, em todas as esferas. O seu pensamento e seus sentimentos pulsam, vibram em energias inimagináveis. E basta vivenciarmos essa religião cósmica do amor para entrarmos em sintonia com Ele. Não haverá mais dores, nem sofrimentos. Porque a humanidade terrena, por mérito, saiu da era das sensações para a era dos sentimentos. Permitamos que Jesus nasça em cada dia, em cada instante em nossas vidas. Porque para Simão Pedro, Jesus nasceu quando ele estava no pátio do sacerdote Caifás e ele o negou por 3 vezes antes que o galo cantasse. Para Maria de Magdala, a cortesã, Jesus nasceu quando ela, por vontade própria, por magnetismo do amor, o procurou. Porque ela tinha necessidade de amar. E quando conversou com o Cristo, Jesus nasceu para ela. Porque ele disse para ela: Maria, você tem um infinito amor no seu coração. Ame os seus filhos, que não são os filhos consanguíneos. Para o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, Jesus nasceu às portas da cidade de Damasco. E Jesus nasceu para muitos outros irmãos nossos. Vamos permitir que Jesus nasça em nossos corações. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Se vocês me permitirem, eu vou repetir a canção Noite Igual. Só que agora sob uma outra apresentação. Noite igual não haverá nesse mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa, sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, o Mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem, junto com
um só, trazendo paz e esperança de ver outra noite igual. Holy night, never romantic. The sky so bright, we'll never see anything.